Voltamos, meu povo, vamos dar continuidade à nossa Ania. Peço perdão desde já, pois estou um pouco fanha, porque eu estou um pouco gripada. Mas enfim, já com a nossa cabeça bem sequinha, desde quando a gente pintou, né? Eu venho com a micro retífica para fazer um buraquinho ali, porque é ali que a gente vai colocar o arame depois e encaixar no corpinho, né? Pra não ficar nada muito molenga, tem que ter uma estruturazinha mínima que seja. Mesmo sendo um boneco pequenininho, eu gosto de fazer isso. Então, pra fazer o cabelo, eu fiz um rolinho com a ponta um pouco mais fina e achatei. Não achatei muito. Tem que ser umas mechas assim, um pouco corpulentas, né? Pra ter volume, senão fica algo muito achatado. E aí fica esquisito. Então, com a tesourinha levemente curva, eu faço esse recorte pra gente ter as mechas, né? Do cabelinho dela. Então agora que eu obtive o formato que eu queria, né? Eu venho com a esteca faquinha para poder fazer essas linhazinhas do cabelo, né? E o processo, gente, é basicamente igual para todas as mechas que a gente vai fazer, para todo o cabelinho. Aí eu dou um certo movimento, né? Vocês não conseguem ver, mas eu tava seguindo uma referenciazinha só pra gente se lembrar. Pelo menos eu funciono muito bem assim. Na verdade, eu só funciono assim, né? Eu preciso ter uma referência na minha frente pra eu poder ver o que é que eu tô fazendo ali, porque parece que me dá amnésia, entendeu? E eu não consigo lembrar. Então, pra fazer bem certinho, eu faço isso. Agora, não é exatamente uma mecha que eu vou fazer, mas é essa partezinha que vem por baixo, sabe? Que eu gosto de preencher os cabelinhos dos pijaminhas, que é um processo meio diferente de fazer tibia, anime e tal. Então, eu coloco essa camada de massa por baixo, porque se vocês forem reparar, existe esses fios por baixo, né? Então, eu prefiro fazer dessa forma, assim. E muitas vezes eu encapo toda a extensão da cabecinha dessa forma. Então agora eu acelerei pra vocês porque vai ser o mesmo processo de antes. Faço um rolinho e daí eu recorto com a tesoura e tiro alguma imperfeição que tem e tal. Coloco, posiciono ali na cabecinha pra ver se tá tudo certo. E é isso, o processo é basicamente esse. Sempre um rolinho, achata, recorta do jeito que quer recortar. Dá um movimento, faz as linhas com... Pode ser até com a lâmina de estilete, ou com a estequinha que eu fiz. E maravilhosidade, facilidade, é isso. Vai encaixando bonitinho. E aí vocês têm que ter o feeling, né? De um cabelo... Pra ele não ficar muito desmilinguido e nem um cabelo muito cheio, né? Então por isso que eu falo pra vocês que não é pra amassar demais, nem é pra ficar muito grosso, porque vai ficar com um acabamento meio grosseiro e não é isso que a gente quer, né? E geralmente na ponta dessas mechas ela é um pouco mais fina do que o restante do comprimento do cabelo, porque dá esse acabamento diferenciado, sabe? Aí vocês podem perceber que eu tô encaixando mecha pra realmente dar volume a esse cabelo. Então vocês seguem a referência, mas a gente sabe que não fica exatamente igual, né? Então é nessa hora que vocês têm que olhar e perceber onde que dá pra ir mecha e onde não dá. Onde não precisa, né? Agora a gente vai fazer o cabelinho dela, aquela parte maior, que é como se fosse um chanelzinho, né? Então eu faço um rolinho e afino bastante na ponta e deixo um pouco grossinho ali próximo da extremidade de baixo, pra ficar com esse aspecto assim de uma gota mais alongada, né? Daí eu tento dar um movimento ali que é parecido com o da personagem e encaixo pra ver se tá ok, se não tá, enfim. Aqui eu tento dar um efeitozinho pra caracterizar um volume nessa mecha, por isso que eu fiz essa linha num lugar que
não é convencional, digamos assim, né? Mas só foi pra fazer esse efeitozinho mesmo, como se tivesse um cabelinho a mais ali, só que é na mesma mecha, né? I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry, 'cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. You remember that night we met? I thought you looked so fine. I guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. Depois de posicionar o cabelinho, eu acrescentei essas duas mechas mais pra trás, assim, porque o cabelo dela veio um pouco de trás pra frente. Então eu queria colocar só um pouco mais de volume e fez dessa maneira aí, ficou assim, ó. Aí eu coloquei nos dois lados, né? Fora essa mecha maior, coloquei essas outras duas mechinhas mais finas. E agora a gente vai pro corpinho e pro capuz. Essa é uma parte bem fácil e fica bem padrão porque eu utilizo os moldes da parceria, né, com a Biscuitando com Vivi. Vocês podem encontrar esse molde e todos que eu utilizo também lá no site www.biscuitandocomvivi.com.br. Facilita bastante a vida da gente, porque se eu tivesse que modelar isso à mão, eu ia demorar muito mais. Não é questão de eu não saber, é questão de tempo mesmo, né? De agilidade, praticidade, enfim. Então, para fazer o corpinho, gente, não tem muito segredo. Faz uma bolinha e encaixa ali. Vocês podem perceber que tem 3 tipos de corpinho, na verdade, mas majoritariamente eu uso esse maiorzinho, que é o do meio, porque eu gosto de pijaminhas um pouco maiores, porque no meu caso ele não é aplique, não é chaveiro, é uma miniatura mesmo, colecionável, né? Então eu utilizo um corpinho maior, um chapéuzinho, um capuzinho maior, é por esse motivo. Depois que eu tiro do molde, eu faço esse acabamento com o pincel modelador, né? Ficam umas rebarbas ali e eu faço basicamente empurrar essas rebarbas e alisar bem com o pincel. Às vezes fica uma marquinha aqui e ali, às vezes ela fica até bem perfeitinha, e tudo bem porque o pijaminha tem uma costura. Então eu deixo porque eu acho que se não tivesse eu iria fazer. Então assim, casa bem certinho. Eu deixo um pouco de massa pra fora também, pra não ficar uma coisa achatada, porque o molde não é bipartido, como outros que a gente tem, né? Então, pra ele ficar um pouco mais corpulento, rechuchudo, assim, eu tento deixar um pouco de massa pra fora do molde e tento deixar menos quadrado, digamos assim, né? Com o auxílio dos dedos mesmo. Vou apertando aqui, vou apertando ali, tentando arredondar pra não ficar com quinas, né? Quando a gente tira do molde,
muito comum que fique assim. Hey, what a way to start the day. I'm standing on the space, I love the scenery. My happiness is misery, and nothing's like it used to be, 'cause everybody around me's feeling Eu sempre refaço as marcações. Tem algumas marcações já que saem do molde, né? Só que conforme você vai mexendo, as marcações vão saindo. E isso vale para qualquer peça que você esteja fazendo. Então é sempre bom relembrar essas marcações. Senão vai ficar algo muito... Ele fica com um aspecto de inchado, sabe? Porque ele vai secando e a massa vai retraindo, vai movendo e as marcações vão ficando esquecidas. Então você tem que lembrar a massa ali que ela precisa sim ficar marcada. E aí tem gente também que exagera e marca demais. Aí fica feio também. Então tem que ter ali um meio termo, né? E as mãozinhas eu sempre dou uma achatadinha bem na pontinha do braço, que é onde fica a mãozinha mesmo, né? Pra ficar esse acabamento mais diferente, mais fofo, eu acho fofinho assim, a mãozinha bem pequenininha e bem achatadinha no final, sabe? You put down the phone. Para finalizar a nossa estrutura, eu passo um pouquinho de cola nos pés e encaixo ali um aramezinho de contrapinho para bijuteria. São uns aramezinhos que a pessoa faz brinco, enfim, coisas para bijuteria que na verdade eu não manjo muito, mas eu utilizo eles para isso. Algumas pessoas perguntaram se enferruja. Se enferruja, pra ser sincera, eu não sei. Nunca tive problema. Eu tenho pijaminha aqui em casa, nunca quebrou nem nada assim. Eu já vi que ele realmente dá uma escurecida na parte que tem o biscuit, né? Mas só isso mesmo. Aí o corpinho ficou assim. E é isso. Obrigada por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.